Fala São Gonçalo, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cidadãos de Lei, o podcast que ensina você, irmão gonçalense e irmã gonçalense, como entender o seu direito. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: famílias atípicas e seus desafios. Hoje eu trouxe minha amiga Roberta para falar um pouquinho sobre a experiência dela e o projeto social que ela tem e acolhe mais de 3.000 famílias atípicas. Boa noite, Roberta. Olá, Eric. Obrigado. Quero agradecer o convite. Vamos falar um pouquinho sobre os direitos das famílias atípicas. Vamos sim, Roberta. Olha, esse projeto, essa ideia da gente trazer a Roberta, nasceu lá na Universo, no curso de Direito, no primeiro período, na necessidade de fazer o trabalho de curricularização. Então nós decidimos construir, mesmo que superficialmente no primeiro momento, um guia para as famílias atípicas de como correr atrás, entender, procurar, buscar os seus direitos. E a gente chegou na Roberta, que tem vasta experiência sobre. Roberta, eu tenho aqui algumas questões que pipocaram bastante, né? Ou seja, são recorrentes, as pessoas falam. Você já enfrentou, nessas famílias atípicas que você acolhe lá no projeto, problemas na inclusão da pessoa com autismo no ambiente escolar? Ou seja, tem dificuldade? Estou falando de São Gonçalo. Aqui em São Gonçalo você vê, corriqueiro, a coisa que acontece direto, ter dificuldades na inclusão da pessoa com autismo no ambiente escolar? Falar sobre educação, né? Verdade. Educação no município. Hoje o meu filho, o Miguel Arcanjo, ele é usuário não só do SUS, mas também da rede de ensino municipal. E no início a gente encontrou, assim, dificuldade, principalmente na aceitação com o professor de apoio, que hoje a maior dificuldade das famílias atípicas dentro não só do município de São Gonçalo, mas em outros municípios também, é o acesso ao professor de apoio, E muitas das vezes, quando a escola fornece professor de apoio, é um professor de apoio para cada 3 alunos com deficiência. Então, assim, entender que esse profissional vai estar com 3 alunos com deficiências completamente diferentes, com demandas completamente diferentes, pedagogicamente falando, essa criança não vai ser alfabetizada da forma correta, essa criança não vai ter a atenção correta. Então, a maioria das reclamações das famílias atípicas hoje, no ensino infantil, é a falta do professor de apoio, a falta do PEI, a falta do material adaptado, a falta da sala de recurso. Então, assim, não são todas as escolas que têm. Tem escolas aqui no nosso município que tem a sala de recurso, porém, não são todas que têm. E hoje, com esse vasto laudos que estão chegando, crianças que não só com autismo, mas também com TDAH e outros transtornos que necessitam do professor de apoio para estar inserido no ensino infantil, ainda é um grande desafio para as famílias. Ter acesso ao professor de apoio hoje é o maior desafio de todos. Posso interromper um pouquinho? Só para o pessoal que não está muito por dentro, que graças a Deus, não participa desse problema, não está vivendo essa dificuldade, na verdade. O que é o professor de apoio na sala de aula? Porque há pouco tempo atrás, eu particularmente também não sabia, Roberta, só porque minha filha está cursando psicologia, ela mostrou como procede, mas há pouco tempo atrás eu não sabia. Tem que ter o professor de apoio. Qual é o papel do professor de apoio? Por que tem que ter? Até para toda a sociedade entender essa necessidade. Dentro da sala de aula existe a professora regente, que é a professora, que é responsável por toda a turma. Quando eu digo toda a turma, incluindo os alunos com deficiência. A professora de apoio, ela é um apoio para essa professora para inserir a matéria que está dando para todos os alunos de uma forma adaptada para a criança com deficiência. No caso do meu filho, ele está com a professora, desde então, a Thaís, a maravilhosa, desde o pré acompanha ele,
E assim, o Miguel está sendo alfabetizado da maneira dele, tem as dificuldades dele, as limitações dele. Então ela pega, o que a professora de apoio faz? Ela pega o material da turma, que a professora regente fornece para a turma, ela faz uma adaptação para esse aluno com deficiência. Todos são iguais? Não, por isso a importância do PEI, né? Que é o plano individualizado. Cada aluno com deficiência tem seu PEI. O certo seria cada aluno ter um, né? Mas aí a gente já é um outro leque para se falar. Outro leque. Então, outro assim, capítulo, né, Roberto? Cada aluno com deficiência tem que ter o seu PEI, porque cada um é um, cada um tem suas habilidades, cada um tem suas dificuldades. Então, ela pega esse material que está sendo ofertado para turma inteira e faz uma adaptação de uma maneira dentro do que esse aluno com deficiência necessita, para ele ser alfabetizado da melhor maneira possível. Na verdade, a professora de apoio, ela é um canal da professora regente para esse aluno, né, com deficiência. Entendi. Roberta, outra questão que também é recorrente aqui e na nossa pesquisa, né, o pessoal falou bastante, é sobre adquirir a gratuidade no transporte público. Num primeiro momento, eu achei que eu falo assim, a família, né, atípica, tinha esse problema devido a alguns exames. Aí eu já vi uma outra corrente que não é bem assim. Você que convive, como é que funciona? Então, para ter acesso ao Vale Social, né, que é o dito Rio Card, né, o passe livre, né, existe diferença, existe o interestadual, cada um tem a sua função, mas vamos falar do intermunicipal. Cada uma odisseia diferente. Isso, né? vamos falar do intermunicipal, né, que é o Vale Social. O Vale Social, para você dar entrada nele hoje, você precisa, no mínimo, de 90 dias, né, de espera para esse vale sair. Mas para você ter acesso a esse vale social, você precisa ter acesso às terapias. Ah, eu entendi. Você formata, né, todo o processo, dá entrada com todo o processo, ok, tudo que é exigido em 90 dias depois. Para você dar entrada, você precisa estar fazendo terapia. Ah, entendi. E para você fazer terapia... Que é a maior dificuldade. Para você fazer terapia, você precisa... Para você fazer terapia, você precisa de acesso à equipe multidisciplinar, que não tem. Rapaz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, como é que funciona? Como então, assim, viram? quando você vai dar entrada no Vale Social, tá, foi no neuropediatra, no psiquiatra, deu laudo, fechou o laudo, né, de autismo, alguns, né, pediatras, neuropediatras e psiquiatras fecham, sem equipe multi, porque já acompanha esse paciente, mas o protocolo geralmente acontece da seguinte forma: o neuropediatra encaminha essa criança ou essa pessoa para uma equipe multidisciplinar para fazer um acompanhamento, e no acompanhamento essa equipe multi faz uma devolutiva para esse médico fechar o diagnóstico. Então, assim, nesse meio tempo a mãe já gastou rios de dinheiro de passagem. Caramba. Então, assim, quando você recebe o laudo, você já tem direito a dar entrada no Vale. Mas como você vai entrar no Vale Social se você ainda não faz um acompanhamento com as terapias? E para você dar entrada no Vale, você precisa dar declaração que essa criança, que essa pessoa está sendo acompanhada terapeuticamente. Se tem gente 1 ano, 2 anos, 3 anos na fila aguardando a equipe multidisciplinar. Em São Gonçalo? Sim. Nossa, eu acho que a gente vai precisar falar muito sobre esse assunto. Eu digo porque, assim, é um contexto que eu vivo dentro dos acolhimentos, é o que as mães me passam, né? E a gente sempre tenta orientar elas da maneira, né, dentro da lei. A gente tem hoje, né, uma equipe de advogados que são voluntários, que prestam orientação jurídica para essas famílias, e a gente sempre está orientando da melhor maneira possível para ela também saber não só sobre direito, né, mas também saber sobre os deveres dela mediante essa situação, né? Entendi. E você acha que acontece de alguma criança, alguma família deixar de receber o laudo ou dar prosseguimento no processo por falta de algum item no processo, como, por exemplo, exames que são solicitados e o município não disponibiliza? Isso vai muito da conduta médica. Do neuro, no caso, né? Isso, neuropediatra ou do psiquiatra. Se a conduta do médico for vou mandar para a equipe multidisciplinar, e a equipe multidisciplinar vai dar devolutiva para a gente fechar o diagnóstico, beleza.
Quando o médico fala só vou dar o laudo se tiver ressonância magnética, se tiver tomografia, se tiver mapeamento cerebral, isso não existe. Entendi. Porque o autismo, ele é comportamental. Então, não vai ter nenhum exame que vai dizer que essa criança, que essa pessoa é autista. Inclusive, está na lei Berenice, não é isso? Existe uma lei que ampara as famílias a ter um diagnóstico precoce, mesmo que esse laudo seja um laudo temporário. Excelente. Então, assim, a mãe chegou, a mãe é autista sim, mas eu só vou fechar o laudo se você fizer a ressonância. Não existe isso. Então, a mãe está amparada, essa família está amparada pela lei, tem um diagnóstico precoce. O que acontece, a importância da ressonância magnética, da tomografia, do mapeamento, do eletrocefalograma é descartar patologias. No caso do meu filho, ele tem epilepsia também associada, que entra como comorbidade ao autismo. Então, assim, a importância dos exames de imagem é descartar patologias associadas a questões neurológicas. O Miguel, além da epilepsia, também tem um cisto cerebral, que precisa ser acompanhado anualmente com uma ressonância. E hoje a gente sabe, né, que a criança e a pessoa, né, com autismo não consegue fazer um exame de imagem quieta, precisa de sedação. E a nossa maior dificuldade é o acesso à sedação nesses tipos de exame. Então, assim, não tem ainda esse acesso. Então, se o médico falar que só vai fechar o diagnóstico, só vai dar o laudo se tiver esse exame de imagem, usa a lei. A lei ampara ter um diagnóstico precoce, mesmo que seja temporário, né? O protocolo é mandar para a equipe multidisciplinar da devolutiva, mas não descartar a importância dos exames para descartar patologias associadas. O que existe são ferramentas que ajudam a chegar a um diagnóstico, como a avaliação neuropsicológica, como a Q10, como o MChat, mas cada um tem um tempo, né, uma idade correta para ser aplicada em cada criança, em cada jovem, em cada adolescente. Vou pedir uma licença, Roberto, vou pedir ao pessoal que está nos assistindo para não esquecer de nos seguir, clicar no sininho aqui e deixar a sua dúvida. E vou estender hoje. Se você tem alguma queixa, se você tem alguma coisa a denunciar ou a pedir ajuda que você não possa fazer pessoalmente, até por ter receio de sofrer alguma represária, deixa a mensagem aqui no nosso inbox, na nossa caixa de mensagem, e a gente vai tentar procurar informações. O Jornal Gonçalense tem repórter toda a audiência na Câmara dos Vereadores. A gente pode entrar em contato com o presidente da Comissão de Saúde e a Comissão de Educação na Câmara Legislativa, né? Na Câmara dos Vereadores de São Gonçalo, e a gente pode fazer esse trabalho de perguntar por você, né? Eu acho que juntos somos mais fortes. E para descontrair, Roberto, eu ia fazer uma pergunta. Se você tivesse o poder de resolver tudo, né? É difícil, mas só para descontrair, gente, um dia vai chegar. Quais são as 3 coisas que você resolveria primeiro? Primeiro passo é cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Porque não adianta eu tentar fazer uma intervenção com uma criança, com um jovem, com um adolescente, se essa mãe, essa família não está estruturada emocionalmente e com a saúde também em dia. Hoje a gente vê o índice de suicídio entre mães atípicas crescendo, o índice de câncer entre mães atípicas também crescendo, e a gente vê as famílias adoecendo por falta de acesso ao básico, como saúde, como educação. Quando a gente fala básico de saúde e educação, a gente também vamos falar do ECA, né, que nos dá direito a tantas coisas da criança, né, protege a criança, o adolescente, mas na verdade a gente falta acesso na cultura, no esporte, no lazer, mas a gente fala do básico, que é a saúde e a educação, que é o mínimo que a gente tem que ter. Então, assim, o primeiro passo é cuidar de quem cuida, né, que a gente já adoece por falta de acesso ao mínimo. E segundo passo é mudar, de fato, o acesso à saúde e educação, que é o que a gente precisa para ontem, né? Dar acesso, porque hoje facilmente a gente vê, são estudos, são números, crianças e jovens com autismo nível 3, com a intervenção correta e facilmente para o nível 2, ir para o nível 1 e viver uma vida funcional plena e completa.
mas também a gente vê autistas nível 1 de suporte sem intervenção correta ir para o nível 3 e agravar de uma maneira irreversível muitas das vezes. Com perdas muitas das vezes, né? A gente sabe que tem poda neural, que existe, né, a idade para isso, né? O cérebro entende que joga fora determinadas informações. Então, assim, são perdas que muitas das vezes a gente não vai conseguir recuperar. Então, assim, a segunda seria, né, o acesso à saúde e à educação, e a terceira, de fato, uma sociedade mais inclusiva, não só para os autistas, mas para todas as deficiências. Poxa, Roberta, muito obrigado. Olha, foi esclarecedor. Acho que a gente deveria falar mais vezes, né? Eu acho que a cidade precisa ouvir mais sobre. Eu acho que pouca gente sabe de toda essa problemática, toda essa dificuldade, essa coisa complexa que é a logística. E as famílias estão morrendo, Eric. As famílias estão morrendo. É muito sério isso. Não é só um acesso a uma consulta, a uma terapia. As mães estão morrendo. Estão matando seus filhos e morrendo junto. Então, assim, recentemente, não tem nem 15 dias, a gente já teve uma notícia que uma mãe tirou a vida do filho de 6 anos e tirou a própria vida. E a gente enfrenta também a questão de suicídio entre jovens e crianças. É chocante falar que uma criança de 6 anos tentou tirar a própria vida porque está sofrendo bullying na escola. E chegou para mim essa semana 2 situações, de uma criança de 8 anos e uma criança de 6 que tentaram suicídio. Deveria ser uma coisa assim... Então, não é só dar um professor de apoio, não é só fazer um material adaptado. A gente precisa trabalhar dentro das escolas, de fato, o acolhimento dessa família e também trabalhar as famílias que são típicas, né? Ditas normais, que fazem esse tipo de determinação. Porque a criança é o espelho da família, né? Então, verdade. Se está havendo racismo e capacitismo, a gente tem que trabalhar a família primeiro antes de trabalhar a criança. Bem, gente, eu realmente... Por incrível que pareça, fico até sem palavras, né? Porque, para mim, isso já são águas passadas, isso já deveria estar resolvido, né? A sociedade já deveria ter superado essas coisas, mas cabe o poder público municipal, falando de educação principalmente, agir e interagir para solucionar. Então, vou deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais, Roberta, e... Falo em meu nome, falo em nome do Jornal O Gonçalense. O espaço está aberto para quando você quiser vir e falar sobre. Vai ser, eu ia dizer, né, a gente faz um quadro aqui, Roberta, descontraído, sem estar muito engomadinho. Eu ia dizer, então, que foi um prazer, né? Mas não tem como dizer que foi um prazer. Eu acho que foi enriquecedor, né? A gente aprendeu bastante com você hoje. E espero um dia a gente retornar para falar aqui e poder dizer que, olha, tá melhorando, olha, melhorou nisso, avançou naquilo, né? E às vezes você vê o município gastando rios de dinheiro em festas, né? Em coisas que não deveriam ser a prioridade e acabam sendo prioridades de imagem, não de saúde. Muito obrigado por estar conosco hoje, tá bom? Então, eu quero primeiro convidar as pessoas a conhecerem o projeto, né? Que eu acho que é de extrema importância, e falar, né, para as pessoas que não são, né, famílias que têm pessoas com deficiência hoje. Quando eu falo hoje é porque todo mundo está inclinado a ter uma pessoa com deficiência na família, seja por um acidente, por uma fatalidade. Então, assim, não esperar a deficiência bater na sua porta para você se conscientizar e ser um pouquinho mais racional e entender que os espaços são para todos. E vamos ocupar, sim, todos os espaços. Amém. A gente já deu um basta nessa era de manicômio, de ficar trancado, de deixar as nossas crianças trancadas. Porque antes do diagnóstico, elas são crianças, e crianças devem ser crianças. Então, eu acho que é isso que o projeto traz. Essa essência de... Essa leveza, né, de que o diagnóstico não é o fim, que a gente pode ocupar lugares, sim, que são nossos por direito. A gente não está pedindo favor, a gente está pedindo, de fato, acesso a lugares que são para todos. E muitas das vezes a gente deixa de ir por olhares de pessoas que não entendem, olhares de pessoas julgando,
Então, assim, vai ter filho com crise sim, vai ter pessoa com autismo com crise sim, vai ter cadeirante com crise sim, e as pessoas têm que entender isso. E a gente esbarra em diversas questões, principalmente diagnóstico tardio, de pessoas, jovens e adultos que hoje têm diagnóstico e não têm, né, o acesso ao mínimo que é o acesso à cultura, esporte, lazer, saúde e educação. Que um jovem, né, todo jovem deveria ter. Então você está convidada, Roberta, a fazer um próximo episódio aqui do Cidadãos de Lei, falando um pouquinho mais sobre. Diagnóstico tardio é a minha área, né? Eu sou uma mulher que fui diagnosticada tardiamente, né? Meu diagnóstico de autismo veio aos 32 anos, posteriormente. Então, assim, tem outras questões, então existe um leque gigantesco que precisa ser falado, então, principalmente diagnóstico feminino. Então a gente pode fazer um programa só, um episódio, Marco, um episódio só para isso, tá? Diagnóstico tardio. Pode anotar aí, ver a agenda, que eu vou lá buscar a Roberta. Vou buscar em casa, se for preciso. Tá bom, Roberta? Muito obrigado. Eu que agradeço.